E aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu vou falar sobre alterações no número de cromossomos. Então, eu estou falando agora de anomalias numéricas, certo? Então, eu vou alterar em um ou mais o número de cromossomos daquela espécie. Pessoal, isso aqui pode gerar várias síndromes que a gente conhece. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, de Klinefelter. A gente vai falar um pouco dessas anomalias, tranquilo, gente? E basicamente, quando eu falo em anomalias, alterações no número de cromossomos, isso vai poder acontecer nos dois tipos de divisão celular. Isso pode acontecer na divisão meiótica, mas isso também pode acontecer na mitose, na divisão mitótica, quando eu tenho separação incorreta, ou seja, não disjunção de cromossomos, no caso da meiose 1, ou de cromátides, no caso da meiose 2 e da mitose. Tranquilo, gente? Então, olha só, primeiro, quando eu falo em anomalias numéricas, eu vou separar ela de duas maneiras. Eu tenho as chamadas euploidias. Então, eu tenho a euploidia. E eu vou ter também uma outra, que é a aneuploidia. Tá, qual é a diferença entre esses dois tipos de alterações numéricas? Pessoal, basicamente a euploidia, ela muda o conjunto de cromossômicos todo de uma espécie. Então, por exemplo, um indivíduo que era para ser 2N, por conta de uma não disjunção total do número de cromossomos, durante a meiose, eu tenho a formação, durante o processo de fecundação, de um indivíduo 3N. Vamos deixar isso mais claro. Imagina o seguinte, vem para cá. Imagina que eu tenho um macho e uma fêmea. Sei lá, vamos falar, não macho e fêmea, vamos falar em plantas. Tem uma planta do sexo feminino e uma planta do sexo masculino. Tranquilo, gente? Eu tenho aqui espécie diploide, tá? Então, a ploidia é 2N. Tenho pares de cromossomos homólogos. Tranquilo? Durante a divisão celular meiótica, eu vou ter a formação de células haploides. Essas células haploides são esporos que depois vão gerar gametófitos e que vão produzir gametas. Então, no final das contas, os meus gametas precisam ser haploides. Concorda comigo, gente? Só que imagina o seguinte, imagina que uma dessas plantas, tanto faz do sexo masculino ou do sexo feminino, não teve disjunção completa desses cromossomos. Não conseguiu, na verdade, separar esses cromossomos homólogos na meiose 1. Isso vai acarretar células com um número diploide de cromossomos, ou seja, eu mantenho o número de cromossomos da célula. Galera, qual é o problema? O problema é que quando eu tiver a fecundação entre esses gametas, eu não vou formar um indivíduo 2N, eu vou formar um indivíduo do tipo 3N, tá? Pessoal, em planta, isso é tranquilo, isso é até um fenômeno que permite especiação. Agora, se isso acontece com a gente, com animais de um modo geral, isso gera um indivíduo que é abortado, certo? Por aborto espontâneo, aborto natural, tá? Então, triploidia em animais não ocorre. O embrião não consegue se desenvolver. Tranquilo, gente? Mesmo nos vegetais, como eu não tenho pares de cromossomos homólogos, eu vou gerar gametas com cromossomos diferentes, tranquilo? Só que esse gameta com cromossomo diferente pode ser que ele consiga ser fecundado. Imagina o seguinte, imagina que aqui durante a não disjunção eu gere gametas 2N e gere gametas N, tranquilo? Esse gameta N vai fecundar normalmente com esse aqui, gerando um indivíduo diploide, certo? Agora, esse gameta 2N pode fecundar com um outro gameta 2N. E agora eu formei um indivíduo 4N. Pessoal, agora eu tenho cromossomos homólogos. Então agora eu vou formar um outro tipo de gameta normal, um gameta 2N. Todos os gametas desse novo indivíduo vão ter ploidia dupla.
vão ser células diploides. Galera, a partir desse momento, eu posso ter criado uma nova espécie. Eu tenho um fenômeno de especiação. Então, agora eu tenho uma espécie diploidia 2N e uma outra espécie diploidia 4N, que gera gametas normais. É só que os gametas agora são 2N e não mais N. Tranquilo, gente? Então, vamos voltar aqui. É isso que eu vou chamar de euploidia. Eu altero esse número para 3N, para 4N. O importante é que eu mudei o número total de cromossomos. Então, agora eu não tenho mais só 2 cromossomos de cada tipo. Agora eu tenho 4 cromossomos ou 3 de um mesmo tipo. Tranquilo, gente? Beleza. Agora eu vou falar em aneuploidia. A aneuploidia, diferente da euploidia, não muda o conjunto total de cromossomos da espécie. A aneuploidia muda em um ou alguns o cromossomo daquela espécie. Isso pode acontecer aumentando ou reduzindo o número de cromossomos da espécie, certo? E, galera, para entender a aneuploidia, eu preciso lembrar do cariótipo da espécie humana. Somos espécies diploides, certo? Eu tenho 2 cromossomos de cada tipo, pares de cromossomos homólogos. Nossa espécie tem 46 cromossomos, certo? Desses 46, eu tenho 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, cromossomo X e cromossomo Y. Então, quando eu analiso o cariótipo de um indivíduo do sexo masculino da espécie humana, ele vai ser 46 XY. E se for do sexo feminino, vai ser 46 XX. Lembrando que um desses cromossomos X da mulher é inativo. Eu vou chamar de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, tranquilo? Mas isso é um cariótipo, são cariótipos normais da espécie humana, tranquilo? Agora, vamos dar uma olhada aqui, tá? Vou apagar isso aqui só para a gente começar a pensar um pouco nessas anomalias, ou seja, nessas alterações no número de cromossomos. Imagina o seguinte, imagina que por conta de uma não disjunção da meiose, durante o processo de divisão celular, imagina que eu tenho um óvulo e um espermatozoide, certo? Cada uma dessas células, ao final da meiose, precisa ser haploide e precisa conter 23 cromossomos. Ora, se o óvulo é uma célula feminina, eu só vou poder ter aqui cromossomo do tipo X, certo? Quando eu falo de cromossomos sexuais. Mas o espermatozoide, como é masculino e tem um X e um Y, eu posso encontrar nesse espermatozoide um cromossomo X ou eu posso encontrar um cromossomo Y. Concorda comigo, gente? Imagina o seguinte, esse par de cromossomos durante a meiose precisa se separar num indivíduo do sexo masculino, certo? Eu preciso ter a separação desses cromossomos sexuais. Eu preciso que vá X para um lado e Y para o outro. Por isso eu vou ter X ou Y. Agora imagina o seguinte, imagina que durante esse processo de separação, X e Y foram para uma mesma célula. E aí esse espermatozoide, em vez de ter cromossomo sexual, ele não tem nenhum tipo de cromossomo sexual. Ele tem 0 cromossomos sexuais. E agora eu não tenho mais aqui, então, 23 cromossomos. Eu só tenho 22, pela ausência de um cromossomo sexual. Galera, se eu tenho a fecundação entre esses dois indivíduos, eu vou ter um indivíduo formado agora com 45 cromossomos, concorda comigo? O cromossomo X, que veio da mãe, mas do pai não veio nada. A disjunção não foi correta. Tem 0 cromossomos recebidos do pai. É um indivíduo de cariótipo 45X0. Galera, isso aqui tem um nome. Eu vou chamar de síndrome de Turner. Essa síndrome acontece em indivíduos do sexo feminino que não possuem um cromossomo X,
que não possuem a cromatina sexual. Geralmente essas mulheres, esses indivíduos, não desenvolvem tanto as glândulas mamárias, elas podem ter uma puberdade deficiente ou muito atrasada, certo? Muitas vezes ovários atrofiados e infertilidade, tá? Agora, pode ser também que em vez dessa célula não ter nenhum cromossomo, pode ser que ela tenha os 2 cromossomos. Então pode ser que ela tenha, que esse espermatozoide tenha XY, em vez de zerado ou em vez de um ou outro. A partir do momento que eu tenho XY, agora essa célula possui não 23, mas sim 24 cromossomos, pela presença de 2 cromossomos sexuais. Quando eu tiver a fecundação, eu vou ter um indivíduo com 47 cromossomos. Esse indivíduo com 47 cromossomos vai apresentar 2 cromossomos X e um único cromossomo Y. É uma outra síndrome. Eu vou chamar essa síndrome de síndrome de Klinefelter. Tranquilo, gente? Essa síndrome, a partir do momento que eu observo a presença de um cromossomo Y, eu estou falando de uma síndrome que acontece em indivíduos do sexo masculino, tá? E esse indivíduo do sexo masculino vai apresentar um cromossomo X a mais. Esse cromossomo X a mais é a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Tranquilo, gente? Essa cromatina sexual que esse indivíduo tem, né, faz com que esse indivíduo do sexo masculino tenha muitas vezes o desenvolvimento de glândulas mamárias, certo? Tenha os seus testículos atrofiados e muitas vezes isso gera a infertilidade. Na maior parte dos casos, na verdade, esse indivíduo é estéril, tranquilo? Galera, tô falando aqui de anomalias numéricas do tipo sexual, certo? Eu tô alterando o número de cromossomos sexuais desse indivíduo. Eu posso ter também, gente, um outro tipo de anomalia sexual. É quando, por exemplo, eu não tenho disjunção no óvulo. E aí, em vez de um cromossomo X ir um para cada lado, eles vão juntos para uma mesma célula. Galera, se esses cromossomos X forem juntos para o mesmo óvulo, a partir do momento que eu tenho um espermatozoide normal que carrega um cromossomo X, olha só agora quantos cromossomos X eu formo no total. Agora eu tenho 3 cromossomos X, 2 de origem materna e 1 de origem paterna. Esse indivíduo, vem cá, ele também vai ter 47 cromossomos, mas ele vai apresentar 3 cromossomos X. 2 deles vieram da mãe e 1 deles veio do pai. Então, a não disjunção correta na meiose aqui ocorreu na formação do óvulo, tá? É a síndrome do triplo X. Tranquilo, gente? É um outro tipo de anomalia numérica cromossomial, tá? Não necessariamente a anomalia vai ocorrer em cromossomos sexuais. Pode ocorrer aqui também, ó. Cromossomos autossômicos. Um exemplo é a não disjunção do cromossomo 21. Isso vai acarretar a trissomia do cromossomo 21. Tô falando de quê, gente? Síndrome de Down, tá? Essa não disjunção do cromossomo 21 pode acontecer na meiose, mas pode acontecer na mitose. Galera, se aconteceu antes da fecundação a não disjunção, a célula zigoto, a célula ovo formada, vai ter 3 cromossomos 21. Consequentemente, todas as células do indivíduo vão apresentar a trissomia daquele cromossomo. Agora, se eu tenho uma não disjunção na mitose, ou seja, que aconteceu após a fecundação, imagina o seguinte, eu tenho meiose completa, certinho, ocorrendo normalmente. Formei uma célula ovo com 46 cromossomos normais, XY ou XX. Agora, imagina o seguinte, imagina que essa célula ovo, que é normal, certo? Que possui um número normal de cromossomos, ela começa a se dividir por mitose
E aí imagina que uma dessas células formadas nesse início de desenvolvimento embrionário, nela ocorra a não disjunção do cromossomo 21, nessa única célula. Galera, eu vou gerar o que eu chamo de mosaicismo. Parte das células daquele indivíduo vai ter a trissomia do cromossomo 21 e parte das células vai ser normal. Também é um indivíduo síndrome de Down, mas eu tenho a formação de um mosaico, tranquilo, porque isso aconteceu na mitose após o evento de fecundação. Beleza, gente? Principais aspectos dessa aula. Eu preciso lembrar que a anomalia numérica é euploide ou aneuploide. Aconteceu no conjunto inteiro de cromossomos ou aconteceu em um ou alguns. A aneuploide pode ser sexual, acontecer em cromossomos sexuais, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome do triplo X, ou ela pode ser do tipo autossômica, vai acontecer em cromossomos autossômicos, por exemplo, a síndrome de Down, que pode ser um erro da meiose ou erro da mitose. Eu tenho a não disjunção correta do cromossomo 21, que gera a trissomia desse cromossomo. Tranquilo? Então, em vez de ter 2 cromossomos do tipo 21, eu passo a ter 3. Então, galera, é isso aí e até a próxima.